Este é o canal do Zaraba. Olá, amigos. Pois é, vamos falar dessa mocinha aqui, Greta Thunberg. Uma matéria que saiu no The Vigilant Citizen, um site norte-americano. E a matéria é muito interessante. Veja bem, na foto nós temos aí aquela imagem tradicional dos satanistas, fechando um olho, né? E ali está lá, Save Our Climate, salve nosso clima. Esse é um símbolo pagão satanista, ligado ao satanismo, esse símbolo. Pois bem, né, em questão de alguns meses, Greta Thunberg passou de uma garota solitária protestando em frente ao parlamento sueco para um fenômeno internacional. Embora a mídia de massa esteja fazendo parecer que essa ascensão meteórica à proeminência aconteceu organicamente, isso simplesmente não é verdade, diz o site. Atrás de Greta está uma máquina importante controlada por grandes atores internacionais e apoiada por grandes fundos. Essa máquina de relações públicas permitiu que Greta fizesse capas de revista, passasse a ser objeto de milhares de artigos de notícias, sendo fotografada com líderes mundiais e dando palestras em organizações de elite, como as Nações Unidas. Embora Greta possa muito bem estar genuinamente preocupada com o destino do planeta, sua mensagem é cuidadosamente elaborada por aqueles que a controlam, para gerar uma resposta específica da juventude. Em resumo, a Greta é o rosto de um grande esquema de marketing, um esforço internacional fortemente coordenado para vender o aquecimento global por uma lente específica: medo, pânico e urgência. Antes de prosseguir, diz o autor da matéria, preciso salientar que não sou negador do clima, nem ativista do clima. Esse não é o meu campo de especialização. Nunca analisei nenhum dado sobre mudança climática e sua correlação com a atividade humana. Estou longe de estar qualificado para falar sobre esse problema, então não farei. Minha área de especialização é a mídia de massa e sua relação com o poder. No artigo, leia isso primeiro desse site, expliquei usando citações dos fundadores do campo das comunicações como Edward Bernays, como a mídia de massa é usada para moldar opiniões. A ascensão de Greta à proeminência internacional é um caso claro de definição de agenda, que é definido da seguinte forma. A definição de agenda é a criação da conscientização pública e da preocupação de questões importantes pelos meios de comunicação. Além disso, a definição de agenda descreve a maneira como a mídia tenta influenciar os espectadores e estabelece uma hierarquia da prevalência de notícias. Duas suposições básicas estão subjacentes à maioria das pesquisas sobre definição de agenda. A imprensa e a mídia não refletem a realidade. Eles filtram e moldam. A concentração da mídia em algumas questões e assuntos leva o público a perceber essas questões como mais importantes do que outras. A máquina de elite por trás de Greta Thunberg, uma representação clássica da teoria de definição de agenda. A maioria dos meios de comunicação pertence a um punhado de mega empresas, tornando muito fácil para a elite saturar o mundo com uma mensagem específica. E a ascensão meteórica de Greta é resultado desse tipo de saturação de mídia. De fato, todo seu movimento é uma prova inegável do alcance e poder extremo da mídia de massa no mundo de hoje, capaz de criar movimentos massivos do nada. A programação da mídia de massa é particularmente eficaz para aqueles que não desenvolveram um senso agudo do pensamento crítico, principalmente os jovens. E o fenômeno Greta foi feito sob medida para atender essa democracia muito específica. Aqui está uma olhada na seção de Greta. O pai de Greta Thunberg é o ator Svan Thunberg, cujo pai é o ator e diretor Olof Thunberg. Sua mãe é a famosa cantora de ópera Malena Ema, que se tornou uma celebridade no Eurovision Song Contest em 2009. Em 2010, Emma foi nomeada a Robes Sancheska, traduzido como cantor de corte, pelo Carl XVI Gustaf, da Suécia, o rei Carlos Gustavo. Em 2017, Emma ganhou o prêmio Herói Ambiental do WWF por seu envolvimento na questão climática nos últimos anos. Cerca de um ano depois, a filha de 16 anos de Emma é vista protestando em frente ao parlamento sueco
e a tempestade perfeita começa. Em 20 de agosto de 2018, Greta Thunberg sentou-se em frente ao parlamento sueco com uma placa dizendo: greve escolar pelo clima. 4 dias depois, o livro de cenas do coração foi publicado por sua mãe. Escrito como uma autobiografia da família, o livro discute várias questões, como a síndrome de Asperger de Greta, quer dizer, ligada ao autismo. Essa menina é doente, que Herman descreve como uma superpotência. Em uma passagem bizarra, Herman afirma que Greta pode realmente ver o dióxido de carbono emanando de veículos e edifícios. Olha aí, essa moça tem superpoderes com um olho só. O momento perfeito entre a greve de Greta e o lançamento do livro não foi uma coincidência, e a greve de Greta certamente não passou desapercebida. No mesmo dia da primeira greve, uma foto de Greta foi publicada na página do Facebook de We Don't Have Time, uma rede social para as mudanças climáticas. A página é gerenciada por Ingmar Hentschog, especialista em marketing financeiro. Esse Ingmar também é presidente do Global Utmining Board, um grupo de reflexão que promove o desenvolvimento sustentável nas dimensões social, econômica e ambiental. O Global Utmining Board foi fundado pela política e economista sueca Christina Persson, que é filha do político e empresário bilionário Sven O. Persson. Apoiado por esta máquina, a história de Greta atraiu intensa e imediata atenção da mídia na Suécia e logo depois em todo o mundo. Depois de alguns meses de greves semanais, Greta tirou um ano de folga da escola para se concentrar apenas nas mudanças climáticas e começou um tour pelas cidades europeias. Durante esses eventos, muitas vezes uma mulher era vista aconselhando Greta, Louise Marie Neubauer. Neubauer é membro do Uncampaign, uma organização gerenciada por Bill Gates e Bono Vox, que é fortemente financiado pela Open Society Foundation, de George Soros. No site de verificação de fato da Associated Press, um artigo com um título bizarro de ativista climático, Greta Thunberg não tem manipulador, afirma que Louise Marie Neubauer não serve como manipuladora de Greta. No entanto, admite que Neubauer está ligada a esse poderoso grupo financiado pelo Soros. De acordo com o site da Fundação Bill e Melinda Gates, uma se originou de conversa entre Bill Gates e Bono no início dos anos 2000 sobre a necessidade de informar melhor os americanos sobre a pobreza extrema em todo o mundo. A campanha On One tem laços com Soros, fundador e presidente da Open Society Foundations, que trabalha para construir, ou melhor, destruir democracias. Brooke Havlick, oficial de comunicações da Open Society Foundations, disse à AP que a organização doou 10 milhões para One Campaign desde 2011. A AP, a ativista climática Greta Thunberg, não tem um manipulador, segundo essa agência de notícias. Através dessas conexões poderosas, Greta disparou no cenário mundial. Ela fez discurso nas conversas do TEDx, no Parlamento Europeu, nas Nações Unidas e foi até indicada ao Prêmio Nobel. Ela também conheceu líderes mundiais e celebridades de todo o mundo, incluindo o Papa. É claro que a mídia de massa entrou em ação para transformar Greta em um ícone maior do que a vida, enquanto ela agraciou capa de revista em todo o mundo. Depois de viajar pela Europa, Greta embarcou em um barco e navegou para a América, onde foi aclamada como uma heroína, provocando greves escolares maciças onde quer que fosse. Por meio da mídia de massa, Greta se tornou um fator importante na política local e internacional e fez do aquecimento global uma prioridade do mundo ocidental. Mas qual exatamente o papel de Greta no esquema das coisas? O papel de Greta, embora muito esteja pronto para negar esse fato, com grande vigor, porque isso vai contra a agenda deles, Greta é apenas um peão. Ela é controlada por pessoas poderosas e muito dinheiro para promover uma agenda específica. A agenda não é meramente sobre mudança climática, é sobre mudança climática por um ângulo muito específico. Seu papel foi perfeitamente definido pela própria Greta durante um discurso no Fórum Econômico Mundial. Os adultos continuam dizendo que devemos ir aos jovens, diz ela, para lhes dar esperança. Mas não quero sua esperança, eu não quero que você tenha esperança, eu quero que você entre em pânico, quero que você sinta medo que sinto todos os dias, diz a moça. Pânico e medo, duas palavras que levam a resposta precipitada e irracionais baseada em emoções negativas. E esse medo e pânico estão sendo profundamente arraigados na juventude, criando uma geração convencida de que o mundo está queimando.
Greta é o rosto de um grande esforço na mídia e no sistema educacional para convencer as crianças de que sua casa está pegando fogo. Como as crianças absorvem as informações que lhes são fornecidas sem nenhum tipo de questionamento, este impulso criou um novo fenômeno preocupante: eco-ansiedade. Em vez de desfrutar da infância, as crianças estão crescendo com uma sensação de pavor e destruição iminente. Os pesquisadores já estão vinculando preocupações ambientais com casos de ansiedade, depressão e até suicídio. Olha só. A própria Greta comunicou esse sentimento durante seu discurso na ONU. Como se atreve? Você roubou meus sonhos e minha infância com suas palavras vazias. Todo mundo viu esse discurso dessa babaquinha. Embora a Greta possa estar genuinamente preocupada com mudança, né, por trás dela tem essa agenda, né? Pois bem, qualquer pessoa que ouse dar uma olhada crítica num fenômeno Greta é imediatamente confrontado com a mesma reação. Como ousa intimidar uma garota autista? E você é um negador do clima? Como visto de cima, esse artigo não era sobre a própria Greta, sua aparência ou sua saúde mental. Era sobre aqueles atrás dela, a máquina poderosa que lhe proporcionou plataforma para se tornar uma queridinha da mídia. Além disso, não tratava de negar as mudanças climáticas ou quaisquer outras questões ambientais. É sobre como esse problema é vendido através de uma lente específica baseada no medo, no pânico e na urgência. Como qualquer outra questão importante, a poluição precisa ser tratada de maneira racional, começando pelas principais fontes do problema. Nos Estados Unidos, o setor de transporte, indústria e energia elétrica respondem por mais de 80% das emissões de gases de efeito estufa. Em outras palavras, as empresas pertencentes à elite são os principais poluidores do mundo atual. São eles que emitem toneladas e toneladas de dióxido de carbono no ar, enquanto despejam toneladas e toneladas de resíduos tóxicos nas correntes de água. Em vez de enfrentar essas indústrias de frente, a elite desfila em torno de uma garota autista. Filma líderes mundiais aplaudindo seus discursos e incentiva as crianças a ter medo. Por quê? Porque eles realmente procuram controle e submissão. É a melhor maneira de obter controle e submissão é criando uma população apavorada e em pânico que implora aos governos que resolvam seus problemas. É isso aí, amigos, né? Agora é o seguinte, né? Ela fala que coloca esse medo, esse pânico na população juvenil e que o mundo está queimando, a nossa casa está queimando, mas, no entanto, nos grandes incêndios florestais da Austrália, que dizimou boa parte do território australiano no mês passado, essa Greta não falou nada. Ninguém falou nada sobre os grandes incêndios da Austrália. Ninguém culpou o governo, ninguém culpou a rainha de botar fogo, ninguém culpou ninguém. E o fogo dizimou comunidades inteiras de animais, destruiu casa, matou pessoas e ninguém falou nada. Não vi ninguém protestar, nem o Macron, nem essa vagabundinha aí que é dominada pelos outros. Coitada, é uma menina doente, sendo usada de forma covarde, de forma abusiva pela elite mundial, entre os quais George Soros, e também manipulada por sua mãe e seu pai. Vamos ver aqui algumas imagens do pai e da mãe dessa menina. Eis aqui, ó, os pais de Greta. Veja bem, ali a jovem Greta se posicionando com seus famosos pais para uma revista. Notícia de One Einstein, feita por ambas as crianças. Aí veja bem, ali está a mãozinha no olho, símbolo do satanismo que todos os artistas fazem. Vocês veem os artistas fazendo isso aí, é uma alusão ao olho que tudo vê, aquele olho único que está no colo do Baphomet. Aqui a mãe, mais jovem, né, que agora ela está com a cara toda enrugada. Ela é uma cantora de ópera. Olha, todo mundo, veja bem como é simbólica essa foto. Atrás delas, as outras pessoas com máscara tampando o olho que tudo vê.
Aqui outra foto da mãe de Greta Thunberg, Malena Erdmann. Aqui a mocinha fazendo sua greve, mas esperando o clique da foto que iria se espalhar pelo Facebook. Na foto está aí o greve pelo clima. Aqui a Malena nos dias atuais, veja bem como é que ela está com a cara parecendo um maracujá. Aqui dois babacas aqui. Aqui a Neubauer, a moça que dá apoio a essa menina, que dita a voz dela, o que ela tem que fazer, o que não tem que fazer. É a controladora de Greta Thunberg, funcionária de George Soros. Eis a Greta com o Pope Francisco, o Papa comunista, The Pope Francisco, o comunista, o herege, e ela ali, ó, né, pedindo para se juntar à greve climática. Olha a carinha da mocinha. Aqui, novamente, ela fazendo a pose do olho que tudo vê. Novamente, ó, outra foto de Greta. A mão, a sombra da mão é muito simbólica, tampando o olho. Isso é símbolo satânico dessa elite satânica. Aqui um banner colocando a Greta como se fosse uma santa, né, uma figura religiosa. Um absurdo. Veja como é que essa elite, que é proprietária das grandes empresas de comunicações, transforma as pessoas e fazem com que elas vejam aquilo que não é verdade. Eles mudam a realidade e fazem as pessoas a se aglomerar em torno de uma determinada ideia, que é uma coisa fanática. Aqui outros estudantes englobando aí, ó, junto, fazendo greve também aí, em vez de estar estudando, está falando com uma coisa que nem sabe o que é. Eles nem sabem esses jovens têm nem sentido crítico das coisas ainda, olha a idade deles. Como pode? Manipulação pura. Enfim, amigos. Enfim, temos aqui uma análise feita por esse site sobre a Greta Thunberg e o que está por trás dela. Ela é uma menina inocente que está sendo manipulada, uma menina que tem a síndrome de Asperger, que é o autismo, uma menina autista, né, e está sendo usada para objetivos escusos. Mesmo porque essa questão de aquecimento global já está provado que isso é uma mentira. O que existe é uma mudança climática, isso é verdade. É cíclica, sempre aconteceu isso no mundo. Agora teremos estações extremas, no verão, um verão mais forte e um inverno mais forte em todas as regiões do mundo. Lugares que nunca nevou vai nevar, e lugares que tinham uma temperatura regular, amena, vai sofrer calor, como na própria França esse ano, em junho, por exemplo, foram registrados várias mortes, muitas mortes, principalmente de pessoas idosas. Tem alguns lugares que chegou a 50 graus centígrados, a 50 graus Celsius no termômetro. Então essa questão de mudança climática, de aquecimento global,
e de emissão de CO2, principalmente emissão de CO2, isso é uma balela, está mais que explicado cientificamente. Existem muitos cientistas, outros cientistas que não estão alinhados a esta elite, que provaram que emissão de CO2 na atmosfera não tem esse negócio, essa questão de efeito estufa é uma invenção dos cientistas da NASA. Tudo que é da NASA é mentira. A maior parte do que eles produzem é mentira. Tem aqui agora, ó. Olha aí, ó. Esse Nathan Milrold é um cara, um PhD, vários mestrados. Ele aqui confrontou a NASA, dizendo aqui, ó, que mudanças que a NASA, o que a NASA conhece sobre as rotas espaciais. Ele prova que a NASA mentiu em seus dados. Então se a NASA mente nessas questões, numa questão, ela mente em todas. Então, por favor, não creia. Isso é uma manipulação em massa. A NASA manipula com suas imagens CZI tudo mais para provar que existe uma mudança climática, que eles são o nosso xerife, que estão cuidando aqui, que toda hora passa um meteoro para chocar com a Terra. Ninguém vê, só eles que veem. Medem o tamanho, a distância, como se tivesse esse olho aqui, ó, o olho que tudo vê. Então, portanto, meus amigos, está aqui. Não acredite em tudo que você vê. Quando houvesse uma coisa maciça, desconfie, porque isso tem origem na elite mundial. Nessa questão climática, nessa questão de ativismo, aí você pode observar todos os artistas, lacradores, satanistas dessas músicas aí, de rock, de funk, de tudo mais aí, eles estão alinhados a essas agendas comunistas, como de aquecimento global, LGBT, aborto e tudo mais. Veja bem, não acredite em tudo que você ouve e lê e vê na mídia. Muito bem, se você gostou desse vídeo, dá um like aí e compartilhe com os outros. Inscreva-se no meu canal, estarei aqui comentando assuntos polêmicos. Um abraço.